Eu nunca fui do tipo de pessoa que confia facilmente em aplicativos de namoro. Sempre tive um certo receio, porque a gente ouve tantas histórias estranhas, gente que some depois de encontros, pessoas que não são quem dizem ser. Mas, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo muito sozinha. Era 2022. Eu tinha 27 anos, morava sozinha em um apartamento pequeno em São Paulo, e depois de um relacionamento longo e desgastante, eu não conseguia mais lidar com a ideia de tentar conhecer alguém nos lugares comuns. Então baixei o Tinder. No começo, era só por curiosidade. Eu passava os dedos para a direita e para a esquerda sem muita seriedade, rindo de algumas descrições, às vezes respondendo educadamente a alguém que puxava assunto, mas nada que me chamasse realmente a atenção. Até que apareceu ele. O nome dele era Daniel. Na foto, um homem de aproximadamente 30 anos, bonito de um jeito quase perturbador. Cabelo castanho bem cortado, barba feita na medida, olhos claros que chamavam atenção. Parecia saído de um comercial de perfume. Pensei na hora que devia ser fake, que provavelmente era algum perfil falso, mas ainda assim deslizei para a direita. Para minha surpresa, deu match instantaneamente. E minutos depois, ele me chamou no chat. A conversa com o Daniel fluiu de um jeito que eu não estava acostumada. Ele não era invasivo, não fazia perguntas indiscretas logo de cara, parecia interessado no que eu tinha para falar, prestava atenção nos detalhes. Perguntou do meu trabalho, das coisas que eu gostava de fazer, dos meus filmes favoritos. Ele não parecia daqueles caras que só jogam frases prontas. Com o passar dos dias, a gente foi conversando cada vez mais. Ele sempre respondia rápido, sempre com mensagens longas, cheias de atenção. Parecia perfeito demais. E isso, estranhamente, me deixava ao mesmo tempo animada e desconfiada. Eu me lembro de deitar na cama à noite e ficar olhando para o celular, relembrando cada mensagem que ele mandava. Não parecia real que alguém tão bonito e educado estivesse tão interessado em mim. Às vezes, me pegava sorrindo sozinha ao ler o que ele escrevia, como se estivesse começando a me apaixonar por alguém que eu nem conhecia de verdade. Mas havia algo que me incomodava. Tudo nele parecia planejado demais. As palavras certas, as perguntas certas, o tom certo. Eu me perguntava se aquela perfeição não escondia alguma coisa. Depois de uma semana de conversas praticamente diárias, ele sugeriu que a gente se encontrasse. Eu hesitei. Sempre fui cuidadosa com essas coisas. Normalmente eu escolheria um lugar público, um café, um restaurante. Mas ele me surpreendeu dizendo que adorava cozinhar e que faria questão de preparar um jantar para mim na casa dele. Na hora, pensei em recusar. Era o mínimo de prudência que eu deveria ter. Mas ele insistiu de uma forma delicada, quase encantadora, dizendo que queria me impressionar com um prato especial. Eu cheguei a comentar com uma amiga sobre isso, e ela disse para eu não ser paranoica, que às vezes as pessoas realmente só queriam fazer algo diferente. Contra todos os meus instintos, eu aceitei. Na sexta-feira à noite, ele me mandou o endereço. Era em um bairro relativamente bom, não tão longe do meu. Peguei um carro por aplicativo e fui o caminho todo com um aperto no peito. A cada esquina, eu pensava em desistir, mandar mensagem dizendo que não ia mais. Mas eu também me repreendia. Você está exagerando, não pode viver com medo de tudo. Eu olhava para o motorista pelo retrovisor, quase querendo desabafar, contar que estava indo encontrar um homem desconhecido. Mas calei. Não queria parecer neurótica. Durante o trajeto, fiquei imaginando como seria a noite, tentando me convencer de que daria tudo certo. Ao mesmo tempo, cada vez que recebia uma notificação no celular, meu coração disparava, achando que poderia ser ele cancelando de última hora, e eu me sentiria aliviada se fosse. Cheguei em frente ao prédio e me surpreendi. Era um condomínio moderno, bem iluminado, com portaria 24 horas. Isso me deu um certo alívio. Liguei para ele e minutos depois ele apareceu no hall para me buscar. Pessoalmente, ele era ainda mais bonito. O sorriso dele parecia ensaiado, mas ao mesmo tempo caloroso. Usava uma camisa simples, jeans escuro, nada extravagante, mas de um bom gosto impecável. Eu respirei fundo e decidi confiar. Subimos para o apartamento dele no 8º andar. O lugar era impecavelmente arrumado. Sala organizada, decoração elegante, mas sem excessos.
Tinha cheiro de vela aromática. Ele me ofereceu uma taça de vinho, colocou uma música ambiente suave e começou a mexer na cozinha enquanto conversava comigo. O jantar foi servido pouco depois. Um prato de massa com frutos do mar, lindamente preparado, digno de restaurante. Eu elogiei, e ele parecia realmente satisfeito em me ver impressionada. No começo, tudo correu bem. Nós conversávamos, ríamos, brindávamos, mas, em determinado momento, quando dei a primeira garfada, senti algo estranho. O sabor estava ótimo, mas havia uma nota esquisita, como um amargor escondido. Não comentei nada, apenas continuei comendo, achando que talvez fosse frescura da minha parte. Só que, a cada nova garfada, aquela sensação se intensificava. O gosto diferente ficava mais evidente, e meu corpo começou a reagir de forma estranha. Eu senti a cabeça ficando pesada, como se estivesse um pouco embriagada, embora tivesse bebido apenas alguns goles de vinho. Minha visão começou a turvar levemente e meu coração disparou. Tentei disfarçar, mas percebi que ele me observava de perto. O sorriso dele parecia menos natural agora, como se estivesse analisando minhas reações. Eu, nervosa, pedi licença e perguntei onde ficava o banheiro. Ele apontou para o corredor e disse: "Segunda porta à direita." Levantei meio trêmula e fui em direção ao corredor. Mas ao passar por uma porta entreaberta, algo me chamou a atenção. A cena que vi me paralisou. O quarto estava mal iluminado, mas suficiente para eu distinguir o que havia lá dentro. Paredes cheias de prateleiras e nelas, objetos femininos. Bolsas, colares, batons, roupas dobradas cuidadosamente. Algumas peças estavam dentro de molduras, como se fossem troféus. Havia também várias fotos coladas na parede e meu coração gelou quando reconheci algumas delas. Eram imagens que eu já tinha visto circulando em redes sociais e jornais. Mulheres desaparecidas, casos que tinham ganhado repercussão nos últimos meses. Cada detalhe daquele quarto parecia gritar. Perfumes meio usados, sapatos de diferentes tamanhos, maquiagens. Coisas pessoais demais para estarem ali. Coisas que carregavam a identidade de alguém. O mais perturbador era que nada estava jogado ou bagunçado. Tudo era exibido como parte de uma coleção, como se cada objeto tivesse sido conquistado com orgulho. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu estava tonta, envenenada, vulnerável, e agora tinha certeza de que estava dentro da casa de um predador. Antes que eu pudesse reagir, senti uma presença atrás de mim. A voz dele, calma, soou perto do meu ouvido. Eu sempre esqueço de fechar essa porta. Pausa. Mas não tem problema. Agora que você viu, já sabe como funciona. E você será a próxima. Senti a mão dele agarrando meu braço com força. Entrei em pânico. Ele tentou me puxar para dentro do quarto, mas eu, tomada pelo desespero, consegui me soltar com um movimento brusco e corri cambaleando pelo corredor. Sem pensar, entrei no banheiro e tranquei a porta por dentro. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui girar a chave. Imediatamente peguei o celular do bolso e disquei 190. Ele começou a bater na porta, primeiro devagar, depois com força. "Não adianta", disse, com voz calma que me arrepiava. "Você já comeu. Não vai durar muito." Eu chorava, implorando para a polícia atender logo. Consegui balbuciar o endereço para a atendente, dizendo que estava sendo mantida em cativeiro. Do outro lado da porta, os golpes ficaram mais intensos, como se ele tentasse arrombá-la. Meu corpo estava cada vez mais fraco, a visão mais turva. Eu já não sabia quanto tempo conseguiria resistir. De repente, silêncio. Nenhum som. Meu coração batia tão alto que parecia preencher todo o espaço. Segundos depois ouvi algo ao longe. Sirenes. Ele deve ter ouvido também, porque os passos se afastaram rapidamente pelo corredor. Eu me arrastei até a porta, sem coragem de abri-la. O próximo som que me lembro foi de vozes diferentes, batendo na porta e dizendo que era a polícia. Quando acordei, estava em um hospital. Um médico me explicou que eu havia sido envenenada com uma substância misturada na comida, provavelmente para me deixar desacordada. Eles conseguiram me estabilizar a tempo. Perguntei sobre ele. Fui informada que o homem havia sido preso ainda naquela noite. Os policiais o encontraram tentando sair pela garagem do prédio. E durante a investigação, descobriram que eu tinha tido uma sorte absurda. Ele era um serial killer procurado,
responsável por pelo menos 6 desaparecimentos recentes. Todas mulheres que, assim como eu, tinham sido atraídas por ele através do Tinder. Os objetos no quarto eram lembranças de cada uma das vítimas, troféus macabros que ele mantinha para si. Depois disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu passei semanas com medo de dormir, revivendo cada detalhe daquela noite. Não conseguia mais confiar em ninguém. Eu tinha estado a segundos de me tornar mais um rosto em uma lista de mulheres desaparecidas. E a lembrança que mais me atormenta, até hoje, não é o gosto estranho da comida, nem a sensação de quase desmaiar no banheiro. O que mais me persegue é a voz dele, calma, quase carinhosa, me dizendo: agora que você viu, você será a próxima. E se tem algo que aprendi com essa experiência, é que ninguém é exatamente o que parece atrás de uma tela. Por mais encantador, educado e perfeito que alguém possa parecer online, sempre existe um risco. Por isso, se você está ouvindo esse relato agora, eu só posso deixar um conselho. Nunca confie cegamente em estranhos da internet. Escolha sempre lugares públicos para se encontrar e avise alguém de confiança sobre onde estará. A linha entre um encontro comum e um pesadelo pode ser muito mais fina do que você imagina. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca pensei que um aplicativo de encontros pudesse virar o maior pesadelo da minha vida. Sempre achei que esse tipo de coisa só acontecia em filmes ou relatos sensacionalistas de internet. Mas estou aqui, contando minha história, porque até hoje não consigo dormir tranquilo. Meu nome não importa, mas eu tinha 28 anos quando tudo aconteceu. Na época eu morava sozinho em Belo Horizonte. Trabalhava como professor de matemática em uma escola particular e minha vida era a rotina de sempre. Acordar cedo, enfrentar ônibus lotado, dar aula o dia inteiro, corrigir provas até tarde e voltar exausto para casa. Eu nunca fui muito de sair, nem de baladas. Então o Tinder acabou virando meu escape, uma forma de conhecer gente sem precisar me expor tanto. Foi numa noite de sexta-feira que dei match com uma mulher chamada Isabela. Ela parecia perfeita demais para ser verdade. Morena, pele clara, olhos verdes, cabelo liso até a cintura. Tinha 32 anos, trabalhava com marketing segundo o perfil dela. Suas fotos não eram vulgares, mas tinham um charme irresistível, daquele tipo que prende a atenção. Eu puxei assunto meio sem jeito, mas para minha surpresa, ela respondeu rápido. Conversamos por horas. O papo fluía de um jeito que parecia que a gente já se conhecia. Ela ria das minhas piadas bobas, elogiava minha forma de pensar. Tudo parecia fácil demais, natural demais. Na semana seguinte, marcamos de nos encontrar em um café no centro. Eu cheguei nervoso, suando frio, mas quando a vi entrando com aquele sorriso, tudo desapareceu. Ela era ainda mais bonita pessoalmente. Passamos horas conversando e quando nos demos conta, já estava de noite. Ela sugeriu prolongar a noite em um barzinho por perto e eu aceitei sem pensar duas vezes. Os encontros começaram a se tornar frequentes. Ela dizia que estava solteira havia algum tempo e que não procurava nada sério, só alguém com quem se sentisse bem. Eu, no início, aceitei essa versão, mesmo sabendo que começava a me apegar mais do que deveria. Nos primeiros encontros, eu realmente me senti vivo de novo. Isabela tinha uma energia que me puxava como um imã. Não era só a atração física, mas a forma como ela me olhava, como se enxergasse em mim alguém especial. A gente se encontrava em hotéis discretos, restaurantes afastados e até na minha casa algumas vezes. Ela dizia que comigo conseguia ser ela mesma, sem máscaras, sem cobranças. Eu, bobo, acreditava em cada palavra. Passei a pensar nela todos os dias, ansiar pelas mensagens, perder a concentração no trabalho só de imaginar quando seria a próxima vez. Eu estava completamente envolvido. Mas o que eu não sabia era que por trás daquela paixão escondida havia um perigo crescente que viria na forma do marido dela. A primeira vez que percebi algo estranho foi numa noite em que Isabela saiu correndo do meu apartamento. O celular dela tocou. Ela atendeu e de repente ficou pálida. Disse apenas que precisava ir e saiu sem nem me dar um beijo.
Minutos depois, enquanto fechava a porta, vi da janela um carro preto parado na esquina. Os faróis estavam apagados, mas dava para sentir alguém observando. 2 dias depois, Isabela me confessou em lágrimas. Era casada. Disse que o casamento estava destruído há anos, que não tinha mais amor, só convivência. Jurou que ia se separar, que eu era quem ela realmente queria. Eu fiquei furioso, me senti enganado, mas a paixão falou mais alto. Contra todo o bom senso, continuei. Foi quando os problemas começaram. Ele não deixou recados, não fez joguinhos. Suas ações foram diretas, violentas e pessoais, como se quisesse destruir cada pedaço da minha vida, de forma meticulosa. Começou ligando para minha escola e espalhando que eu me envolvia com alunas, uma mentira nojenta que quase me custou o emprego. Depois, vazou fotos minhas com Isabela em perfis falsos na internet, manchando minha imagem e me transformando em alvo de comentários e julgamentos. Não satisfeito, foi atrás da minha família. Minha mãe começou a receber mensagens com ameaças de morte, e meu irmão mais novo foi seguido na rua por um carro preto, o mesmo que eu já tinha visto parado perto do meu prédio. Uma noite, minha mãe me ligou chorando, dizendo que um homem ligou para ela e descreveu exatamente como era a fachada da nossa casa. Eu me senti impotente. Eu tentei confrontar Isabela. Ela dizia que o marido era desequilibrado, violento, que não aceitava a separação. Ela chorava, implorava para eu não a abandonar, prometia que ia resolver tudo. Mas quanto mais ela falava, mais claro ficava que eu estava entrando num buraco sem fundo. As ameaças logo se tornaram físicas. Um dia, ao sair da escola, encontrei os pneus do meu carro rasgados. Em outra ocasião, percebi que alguém tinha seguido meus passos até em casa. À noite, escutava barulhos no corredor do meu prédio, passos lentos, como se alguém quisesse que eu soubesse que estava ali. A pior noite de todas aconteceu numa sexta-feira. Eu tinha saído para comprar pão na padaria da esquina. Eram quase 9 da noite quando, ao voltar, senti um impacto violento nas minhas costas. Caí no chão e ouvi passos correndo. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor aguda no braço. Uma lâmina tinha me cortado. Sangue escorria e eu gritava por socorro. O agressor correu, mas na penumbra eu vi o suficiente. Era o marido de Isabela. Eu fui levado ao hospital. Levei 7 pontos no braço. Quando a polícia chegou, registrei ocorrência, mas todos os detalhes eram vagos. O homem não deixou rastros além do meu corpo ferido. Mesmo assim, eu sabia que era ele. Depois disso, fiquei paranoico. Cada vez que saía de casa, tinha a sensação de estar sendo observado. Evitava ruas desertas, trocava de caminho, olhava por cima do ombro. Minha vida virou um inferno. Tentei cortar contato com Isabela. Bloqueei o número, parei de responder mensagens. Mas ela aparecia, implorava. Dizia que estava prestes a se separar, que o marido estava mais agressivo do que nunca. Cheguei a pensar em denunciá-lo formalmente, mas sem provas sólidas. Tudo parecia inútil. Uma madrugada, acordei com batidas fortes na minha porta. O coração disparou. Fiquei imóvel, sem coragem de levantar. Depois de alguns minutos, o silêncio voltou. Mas no chão do corredor, encontrei um pedaço de papel amarrotado. Nele, em letras maiúsculas rabiscadas, "Você não merece viver." A polícia me disse para mudar de endereço, mas eu não tinha dinheiro para isso. Continuei vivendo no mesmo apartamento, trancado, sempre atento. Minha rotina virou medo puro. Um mês depois, recebi a notícia de que Isabela tinha deixado a cidade. Nenhum aviso, nenhuma despedida. Apenas sumiu. Nunca mais ouvi falar dela. O marido, no entanto, continuou me assombrando por um tempo. Mais mensagens, mais perseguições. Mas, aos poucos, pareceu perder o interesse. Talvez tenha encontrado outro alvo. Talvez tenha cansado. Eu só sei que, mesmo hoje, anos depois, ainda sinto um frio na espinha cada vez que vejo um carro preto parado na rua. Eu carrego a cicatriz no braço como lembrança física de tudo aquilo, mas a marca maior está na mente. Eu me pergunto todos os dias como deixei chegar a esse ponto. Como me deixei envolver tanto a ponto de ignorar os sinais, de acreditar nas mentiras de Isabela, de achar que um relacionamento secreto poderia dar certo. Se eu pudesse dar um conselho a qualquer pessoa, seria: cuidado com quem você conhece online.
Perfis perfeitos escondem segredos sombrios e, às vezes, esses segredos podem custar sua vida. Era 2019. Eu tinha 19 anos. Estava no primeiro semestre da faculdade e ainda morava com meus pais, numa cidade média do interior de São Paulo. Minha vida era simples. Aulas de manhã, estágio no período da tarde e à noite eu geralmente estava no computador, jogando ou navegando nas redes sociais. Foi nessa rotina que instalei o Tinder. Eu não esperava muita coisa. Achava que ia ser só distração. Talvez uma forma de conhecer alguém novo. Entre vários perfis, um me chamou a atenção. Um rapaz chamado Marcos. Ele tinha fotos jogando videogame, em festas com amigos e uma descrição curta, quase preguiçosa. Dei match sem pensar muito. A conversa fluiu rápido. Ele parecia engraçado. Tinha muitas referências de jogos que eu também gostava. E logo me adicionou no Discord. Lá, me apresentou ao grupo de amigos dele, com quem passava as madrugadas jogando. No início, foi divertido. Eu era a única mulher entre eles, mas parecia que todos me respeitavam. Só que, com o tempo, comecei a perceber um padrão estranho no Marcos. Apesar de ter namorada, ele me mandava mensagens privadas com comentários sugestivos. Às vezes, no meio da madrugada, ele aparecia online e dizia coisas como: "Queria estar aí com você agora." Depois, pedia que eu apagasse a conversa. Sempre repetia: "Ninguém pode ver isso." Eu já sentia que havia algo errado. Mas, com 19 anos e sem muita experiência, ignorei os sinais. Eu havia passado toda a adolescência com o mesmo namorado, e agora que estava solteira, qualquer atenção parecia novidade. Meses depois, o grupo organizou uma festa numa chácara afastada da cidade. O Marcos insistiu muito para que eu fosse, dizendo que seria bom sair da tela e conhecer todos pessoalmente. Eu aceitei, mesmo sabendo que seria a única garota no meio deles. A festa começou animada. Música alta, risadas, garrafas de cerveja e shots de Jäger circulando pela mesa. Eu bebi demais. Dançava, ria, mas a noite foi ficando turva, até que minha memória se apagou completamente. O que lembro a seguir é desconexo. Flashes de estar deitada no sofá, alguém puxando meu braço, o quarto escuro. Depois, nada. Quando acordei, era manhã. A cabeça latejava, a boca estava seca. Eu estava seminua, com hematomas nos braços e nas pernas. Do meu lado, deitado, o Marcos. Ele abriu os olhos, me encarou por alguns segundos e se levantou sem dizer uma palavra. O silêncio dele me paralisou. Eu não sabia o que pensar. Não me sentia exatamente abusada, mas havia algo estranho. Ele não falou nada. Ninguém do grupo falou nada. Voltamos para nossas casas como se nada tivesse acontecido. À noite recebi uma mensagem dele no Discord. Pensei que fosse sobre a ressaca, mas o que li me deixou em choque. Ele me acusava de ter abusado dele. Dizia que eu tinha me aproveitado do fato de ele estar bêbado. Escreveu em caps lock: "Você vai pagar por isso." Logo em seguida, a namorada dele me mandou mensagens no WhatsApp, me chamando de nojenta, acusando-me de coisas horríveis. Eu, desesperada, respondi com prints das conversas antigas. Aquelas em que ele mesmo me assediava. Pedia para apagar as mensagens, dizia que queria me encontrar escondido. Pensei que aquilo encerraria a discussão, mas foi só o começo. O grupo inteiro do Discord se voltou contra mim. Diziam que o melhor seria resolver com advogado, que eu precisava fazer um acordo, que se eu pagasse uma quantia para o Marcos, ele não me denunciaria. Extorsão. Foi exatamente isso que percebi. Respondi que se quisessem me denunciar, que fizessem pela via judicial. Eu tinha uma advogada, a da minha família. Depois disso, bloqueei todos. E por um tempo, consegui viver em paz. 2 anos se passaram. Eu já estava mais focada na faculdade. Conhecia pessoas novas, saía mais de casa. Parecia que aquele episódio tinha ficado no passado. Mas então, começaram os sinais. Primeiro, no Instagram. Perfis falsos me seguindo, sempre sem foto, mas que assistiam todos os meus stories. Algumas mensagens estranhas chegavam. "Você não lembra do que fez?" Ou "A culpa volta para você." Eu bloqueava, mas outras contas apareciam. Depois, em casa,
pequenas coisas começaram a me incomodar. Um dia cheguei do estágio e percebi que a gaveta onde guardava roupas íntimas estava desarrumada. Perguntei à minha mãe, mas ela jurou que não havia entrado no meu quarto. Outra vez, quando voltei da faculdade, encontrei a porta do quarto apenas encostada e eu tinha certeza de que havia trancado pela manhã. Meu estômago se revirou. Pouco depois, comecei a notar um carro estranho estacionado perto da minha rua. Um Gol prata, sempre parado no mesmo ponto, com os vidros fechados. Por dias ignorei, até que em um deles consegui ver o motorista. Era o Marcos. Meu coração disparou. Ele sabia onde eu morava. Contei aos meus pais, mas eles tentaram me acalmar, dizendo que talvez fosse coincidência. Até a noite em que nosso telefone fixo tocou. Minha mãe atendeu e ficou pálida. Do outro lado só havia respiração pesada. Durou quase 3 minutos. A partir daí, eu sabia que estava sendo perseguida. Pouco tempo depois, ele mesmo voltou a me procurar, dessa vez pelo perfil pessoal sem se esconder. A mensagem começava com um pedido de desculpas. Ele dizia que sabia que eu não tinha feito nada com ele naquela noite, que a história de abuso nunca passou de uma invenção, porque a namorada dele tinha descoberto nossas conversas e ele precisava arrumar uma desculpa rápida. Admitiu, sem rodeios, que tinha me acusado para se proteger. No mesmo texto, começou a dizer que, nesses 2 anos, não tinha conseguido me tirar da cabeça, que sonhava comigo quase todas as noites, que eu era a única pessoa que realmente o entendia e que tinha se arrependido de tudo. Falou sobre como se sentia vazio sem mim e que queria muito ficar comigo. Eu li aquelas palavras com uma mistura de nojo e medo. Era como se ele tentasse apagar tudo o que fez com um simples desculpa, como se não tivesse destruído minha paz. Respondi seca, dizendo que não queria mais nenhum contato, que ele precisava me deixar em paz de uma vez por todas. Mas a reação dele foi ainda mais assustadora. Ele não pediu compreensão. Ele afirmou: "Você pode tentar fugir de mim, pode bloquear, mas eu não vou desistir de você. Nunca." Aquela última frase me deixou gelada. Era diferente de tudo o que ele tinha escrito antes. Não era um pedido, era uma promessa. Logo depois, bloqueei o número dele em todas as redes possíveis. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não ia parar ali. Em 2022, mudei para um apartamento em outra cidade, mais perto da faculdade. Não contei o endereço a quase ninguém, só para pessoas de confiança. Achei que finalmente teria paz, mas estava enganada. 3 meses depois comecei a encontrar bilhetes por baixo da porta. Papéis dobrados com frases curtas. "Você sabe o que fez. Vai pagar. Não adianta fugir." Minhas mãos tremiam toda vez que lia aquilo. O porteiro dizia não ter visto nada. As câmeras nunca mostravam ninguém. Era como se o perseguidor fosse invisível. Foi nessa época que conheci meu atual namorado. Ele trouxe leveza para a minha vida. Por um tempo, me senti segura, porque tinha alguém ao meu lado que acreditava em mim. Mas até ele começou a testemunhar. Uma noite, voltamos do cinema e encontramos a porta do meu apartamento entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que estava trancada. Entramos com cautela. No chão estavam espalhadas fotos da minha infância, que eu guardava em uma caixa. E em cima da mesa, uma folha com uma frase escrita em letras grandes: "Você não merece ninguém." Chamamos a polícia. Eles registraram ocorrência, mas não havia sinais de arrombamento, nem imagens de câmeras. Nada. Eu sabia que era ele. Depois desse episódio, começamos a viver em alerta. Instalamos trancas novas, câmeras no corredor, até sensor de movimento na sala. Mas nada disso impediu a sensação de sermos observados. Uma madrugada, acordei com o barulho de alguém mexendo na fechadura. Prendi a respiração. O coração parecia explodir dentro do peito. Toquei no ombro do meu namorado, que acordou assustado também. Corremos até a porta, mas quando olhamos pelo olho mágico, só havia o corredor vazio. No dia seguinte, ao sair para trabalhar, encontrei algo grudado na porta. Uma foto impressa, em preto e branco, de nós dois dormindo na cama. Foi a gota d'água. Entregamos a foto e todos os bilhetes à polícia. Abriram um inquérito, finalmente. Alguns dias depois, recebi uma ligação. Tinham conseguido prendê-lo. Ele havia sido pego tentando invadir outro apartamento no mesmo prédio.
carregando uma mochila cheia de cópias de chaves, câmeras escondidas e mais fotos minhas. Ele foi levado algemado, e naquele momento, por um segundo, eu pensei que finalmente poderia respirar em paz. Mas até hoje, quando tento dormir, fico pensando no detalhe que os policiais comentaram comigo. Na mochila dele, além das fotos, havia também uma lista impressa com endereços. O meu estava em primeiro lugar. O próximo era o da minha família. Ele pode estar preso agora. Mas o simples fato de ter planejado tão longe é o que me tira o sono todas as noites. Eu tinha 24 anos e trabalhava como enfermeira em um hospital da cidade. Meus horários eram uma bagunça, principalmente porque eu quase sempre pegava os plantões noturnos. Quem já trabalhou assim sabe. Você perde a noção do tempo, dorme quando o sol está brilhando, acorda quando o mundo inteiro está acordado e acaba se sentindo fora de sintonia com todo mundo. Naquela época, eu não estava procurando nada sério, que eu só queria conversar com alguém que não tivesse ligação com o hospital. Alguém que não me lembrasse a todo instante de corredores frios, pacientes graves e colegas exaustos. Foi em uma manhã de terça-feira, depois de um plantão de 12 horas, que baixei o Tinder. Estava deitada na cama, ainda com a roupa do hospital, e comecei a rolar perfis sem muita expectativa. Foi aí que apareceu o Rafael. As fotos dele pareciam comuns, nada de exagerado. Uma era dele em uma trilha na serra, outra tocando violão, e outra com um cachorro bonito. Parecia um labrador. A bio dele dizia que trabalhava com suporte de TI, que gostava de cozinhar e de fazer as coisas com calma. Era uma descrição simples, mas me passou a sensação de alguém normal, tranquilo. A primeira coisa que notei é que ele não era insistente como muitos caras do aplicativo. Mandava mensagens curtas, respeitosas, perguntava sobre meus turnos, contava coisas sobre o trabalho dele. Uma noite, até me mandou foto de um macarrão que tinha preparado em casa. Nada fora do comum, mas era um alívio conversar com alguém que parecia seguro. Nós trocamos mensagens por alguns dias. Eu falava das noites longas no hospital e ele comentava sobre os problemas técnicos que resolvia. Conversa simples, mas me distraía. Na sexta-feira, ele sugeriu que a gente se encontrasse. Disse que não queria nada apressado, só uma conversa pessoalmente. Escolheu um lugar público, o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Me explicou que era movimentado, com famílias, pessoas passeando com cachorros, adolescentes andando de skate. Gostei da escolha. Era seguro, tinha movimento e não me pareceu forçado. Marcamos para sábado às 4 da tarde. Ele ainda mandou a localização exata, um banco perto do parquinho infantil. No sábado de manhã, às 11 horas, ele mandou mensagem confirmando. Animado para mais tarde. Isso me deixou mais tranquila. Tomei um banho longo, escolhi um vestido leve, passei protetor solar e saí de casa por volta das 15h30. Estacionei no Shopping Ibirapuera, que ficava perto, e caminhei até o parque. O dia estava ensolarado, cheio de movimento. Pais empurrando carrinhos de bebê, casais mais velhos caminhando de mãos dadas, adolescentes jogando bola de basquete em uma quadra. O ambiente parecia exatamente o que eu precisava, seguro e público. Cheguei ao banco uns minutos antes do combinado. Era daqueles de ferro preto, com a tinta descascando debaixo de uma árvore. Mandei mensagem. Já cheguei. Olhei em volta, esperando ver alguém acenando como em filme, mas ninguém apareceu. 4 horas. 10 minutos depois, nada. 15 minutos. Eu mandei outra mensagem. Oi, está a caminho? Sem resposta. Resolvi ligar, mas caiu direto na caixa postal. Tentei me convencer de que ele estava atrasado, que logo apareceria. Foi nesse meio tempo que percebi o homem parado perto da entrada do estacionamento do parque. Ele estava a uns 15 metros de distância, encostado em uma árvore, falando ao celular. Ou pelo menos parecia. Usava uma jaqueta jeans desbotada, calça preta e um boné azul. A princípio não vi nada de estranho, mas algo me incomodou. O celular estava colado ao ouvido, mas eu não via ele falar nada. E de vez em quando, ele olhava discretamente na minha direção. Não era um olhar fixo, mas aqueles pequenos relances que se repetiam com frequência. Pensei, deve estar esperando alguém também. Mas o tempo passou, e ele continuava ali,
na mesma posição, celular no ouvido, me lançando olhares rápidos. Tentei ligar para o Rafael de novo. Caixa postal. Olhei no aplicativo. O perfil dele ainda estava lá, mas mostrava que ele não estava ativo havia algumas horas. Isso começou a me deixar desconfortável. Às 10h25, decidi que não fazia mais sentido esperar. Levantei, ajeitei a bolsa e comecei a andar devagar em direção ao shopping. Foi então que notei o homem da jaqueta se mexendo. Ele largou a árvore e se reposicionou perto de uma lixeira, mais próximo do caminho por onde eu seguia. O celular ainda colado ao ouvido. O olhar sempre discreto vinha em minha direção. Meus batimentos começaram a acelerar. Segui andando, tentando parecer calma. Passei por famílias, adolescentes conversando, gente que não parecia perceber nada. Entrei numa cafeteria do shopping, mais para ter onde me esconder do que pela bebida. Peguei uma fila curta, fiquei olhando em volta, não o vi entrar. Respirei fundo, comprei um chá gelado e fiquei ali por uns 10 minutos. Quando saí, o parque parecia igual, barulhento e movimentado. Comecei a andar em direção ao estacionamento do shopping. Foi aí que meu estômago afundou. Ele estava lá de novo, encostado em um poste, quase na entrada. Agora sem celular na mão, apenas parado, esperando. Senti um frio percorrer minha espinha. Destranquei o carro rapidamente, entrei, tranquei as portas e fiquei parada tentando pensar. Ele não se mexeu, mas no momento em que liguei o carro, ele virou o rosto e me olhou diretamente, fixo, como se soubesse exatamente o que eu estava fazendo. Dirigi devagar, tentando manter a calma, mas percebi pelo retrovisor quando ele começou a andar, não atrás de mim, mas na direção da saída. Não olhei de novo, apenas acelerei até sair dali. Só quando cheguei em casa com as portas trancadas, me permiti tremer. Peguei o celular para mostrar as mensagens a uma amiga, mas o perfil do Rafael havia desaparecido completamente. Nenhum histórico, nenhuma conversa. Era como se nunca tivesse existido. Aquilo me deixou em pânico. Fiz uma busca reversa nas fotos e descobri que pertenciam a um garoto universitário de Minas Gerais, alguém que provavelmente nem sabia que estavam usando suas imagens. O Instagram dele estava cheio de viagens, amigos, posts normais. Nada a ver com a farsa que tinham armado comigo. A ficha caiu. Tudo havia sido planejado. Alguém criou aquele perfil falso, conversou comigo por dias, me convenceu a encontrar em um lugar público, só que público o suficiente para parecer seguro, mas também aberto o bastante para que algo terrível pudesse acontecer sem chamar atenção imediata. Até hoje eu penso, e se eu tivesse esperado mais? Se tivesse ido por outro caminho? Se meu carro estivesse estacionado mais longe? Eu não sei o que aquele homem queria, mas eu sei, sem dúvida, que não era nada bom. Hoje, ainda uso aplicativos de vez em quando, mas nunca mais marquei encontro sem tomar precauções. Só aceito em cafés ou restaurantes muito movimentados de dia e sempre compartilho minha localização com alguém. Eu nunca mais vou baixar a guarda, porque a lição mais assustadora que aprendi é que por trás de um perfil aparentemente normal, pode haver alguém esperando exatamente por você.